E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos terminar aqui a interface gráfica. Acredito que esse é o vídeo de encerramento aí. Vamos ver. Primeira coisa, nós vamos usar aqui um componente para exibir uma tabela, tá? Então nós vamos colocar aqui uma tabela. E minha intenção com isso é mostrar todas as informações ou todos os itens que nós temos lá na nossa tabela de alunos, tá? O que é o cuidado que você tem que tomar aqui? Do lado direito, observe o seguinte: quando eu coloquei a tabela, o componente que aparece de cara aqui é um scroll. E a tabela, na realidade, ela está dentro desse scroll. Então, cuidado, tem que primeiro selecionar especificamente a tabela para ajustar aqui as propriedades que eu quero, que são, por exemplo, o nome dessa tabela. Então, vou chamar aqui, ó, tabela alunos. Então, cuidado, só não troca o nome do scroll, porque senão, na hora que a gente for fazer a programação, os métodos que eu estou procurando não vão ser encontrados, tá? Então, esse é o primeiro cuidado. Acho que a gente podia colocar talvez um label aqui em cima, mais ou menos nessa região aqui, e colocar nesse label alunos, né? Podemos centralizar ele também, e quem sabe aqui também aumentar o tamanho da fonte, deixar grande, né? Algo assim, acho que eu exagerei até, vamos diminuir um pouquinho. Pronto, alunos. E ao lado direito dessa tabela, eu também quero depois ajustar os componentes que vão mostrar individualmente cada item, mas espera aí que a gente chega lá. Na tabela, nós também vamos ajustar aqui os nomes dos atributos que a gente tem aqui. Então, ó, vem aqui com o botão direito na tabela, conteúdo da tabela, colunas, e aqui a gente vai ajustar. O primeiro item é o ID, ele é do tipo inteiro, de acordo com o nosso modelo. O segundo é o nome, que é do tipo string. Depois nós temos o e-mail, também do tipo string. E por último a gente tem o curso, que também é do tipo string. Então isso aqui facilita por quê? Observa que os títulos da coluna já ficam ajustados, né? Claro que a gente pode depois ter uma preocupação um pouquinho maior com layout e tal, mas basicamente isso daqui, tá? Vamos colocar aqui do lado direito um painel. Nesse painel, eu quero pegar cada item que a gente tem na tabela individualmente e trazer para cá. Vou aumentar um pouquinho mais. Eu colocaria aqui, por exemplo, um label, em que seria mostrado o nome, e um text field embaixo, aqui alinhado, e seria o valor que está presente lá na tabela. Então, esse cara aqui eu vou chamar ele da seguinte maneira, ó, txt nome. O label a gente não precisa se preocupar com o nome, porque a gente não vai fazer nada com ele, só vai estar aí de apoio, né? Então, além do nome, eu vou ter aqui também o e-mail. Vou chamá-lo aqui de txt e-mail. Porque depois, quando a gente selecionar a tabela, eu quero que a minha seleção apareça aqui. Aquilo que foi selecionado apareça aqui. Tá? E, por fim, o curso. E esse aqui vai ser o txt curso. Tá? Não preciso que o painel seja tão grande assim. E aqui embaixo a gente pode colocar botões de ação. Eu posso colocar aqui um botão. Esse meu painel aqui, depois a gente podia também dar uma formatada nele para ele aparecer com bordas e tal, né? Esse botão aqui seria o botão gravar ou salvar. O outro botão ao lado dele poderia ser então atualizar.
E por fim, um outro botão aqui que seria o apagar. Já fui para o código sem querer aqui. Atualizar o apagar. Então, mais ou menos um layoutzinho básico aqui para começar a trabalhar. Então, qual que é a intenção aqui agora? Quando eu selecionar um item na tabela, eu quero que esses campos sejam preenchidos de acordo com aquilo que está na tabela. Tá? Então, nós vamos ter aqui um evento na tabela, que pode ser aqui, ó, on click. Cadê o mouse? On click. Ó, pronto, esse aqui ajuda. Quando eu clicar na tabela, eu vou fazer uma determinada ação que será preencher os campos que nós temos aqui com a informação que a gente selecionar aqui na tabela. Tá? Então, aqui, ó. Para ganhar tempo, eu já deixei ali algumas coisas prontas para nos ajudar a trabalhar aqui com a tabela, tá? Então, a primeira coisa, aliás, eu vou ter duas variáveis importantes que eu vou declarar aqui, ó, como atributo de classe, porque eu vou usá-las em todos os métodos, tá? Que são o nosso aluno DAO, para a gente poder acessar os métodos de gravação, leitura, etc. Então, eu já vou até deixar instanciado. Podia instanciar aqui no main também, não tem problema, tá? E o ID selecionado, que vai ser o seguinte, quando eu clicar na tabela, eu quero preencher isso aqui para poder saber qual é o aluno que foi selecionado quando eu cliquei na tabela, tá? Que vai ser usado, inclusive, aqui, deixa eu só minimizar também esse trecho de código automático, que não vou precisar, só para não ter que ficar subindo e descendo tanto aqui, tá? Então, quando eu clicar no mouse, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Primeiro, eu quero pegar só um detalhe que eu chamei de tabela alunos, né? Tabela alunos, isso. Vou ajustar aqui o nome da tabela. Pronto, então eu vou pegar a linha selecionada e ele me dá esse get selected row, me dá o número da linha na tabela. A partir do número da linha, eu vou pegar o ID, o nome, o e-mail e curso, na verdade aqui, né, da tabela, e vou colocar dentro dos campos nome, e-mail e curso. Tá? Aqui nós temos um método que pega o valor da tabela de acordo com a linha e com a coluna onde eu estou. Então, coluna 0 é o ID, 1 é o nome, 2 é o e-mail, 3 é o curso. Então, é o número da coluna e o número da linha nós obtivemos através desse método aqui. Tá? No caso do texto, eu tenho que transformar para string. No caso do valor, a gente está transformando para inteiro. Então, com isso, eu consigo, ao clicar na tabela, indicar nos campos ao lado o que ou quais são os valores que estão naquela linha selecionada. Tá? Uma coisa importante aqui é, logo que eu abro a página, eu quero que sejam mostrados os dados todos de todos os alunos que eu tenho no banco de dados. Então, para isso, também eu deixo um método aqui já engatilhado, que é um método que eu vou colocar logo aqui no começo, antes das ações, né, que a gente vai ter, que é o método para buscar os alunos no banco de dados. Eu vou deixá-lo aqui, ó. Ele entra como um método privado, porque só vai ser usado aqui dentro, tá? Tabela é a tabela alunos, né? O que vai acontecer aqui? Ó? Essa primeira linha, pessoal, eu estou pegando o que é chamado de Default Table Model. O modelo, basicamente, é uma ligação, né, do nosso componente visual com o que eu quero fazer aqui via programação. Tá? Então, primeiro, eu vou posicionar aqui na primeira linha dessa tabela e vou, através do DAO, buscar uma lista de todos os alunos que eu tenho no banco de dados. Esse método a gente falou dele no vídeo anterior. Tá? Uma vez que eu tenho a lista de todos os alunos, eu vou iterar sobre essa lista, vou passar em todos os itens da lista, adicionando uma nova linha, então, na minha tabela, que será
a criação de um novo objeto do tipo aluno, tá? Que a gente trata como object, mas porque a tabela é assim, né? A tabela é um conjunto, é uma linha de objetos. Eu vou adicionar o ID, o nome, o e-mail que estão, né, nessa lista, um por um, e vou acrescentando, então ele vai adicionando ali as linhas visualmente. Quando que esse método vai ser executado? Bom, esse método vai ser executado logo que eu abrir. Então, aqui ó, no construtor da classe, assim que eu abrir, eu quero que esse método seja executado. Por quê? Porque ele já mostra logo de cara para mim tudo que eu tenho no banco de dados. E, em teoria, isso aqui já é para funcionar. Vamos dar uma olhadinha para ver se ele compila direito e já traz ali na tela todas as informações que eu tenho. E a gente já tem o clique aqui também, né, configurado. Vamos ver se ele... Ah, eu estou com o banco de dados fechado aqui. Deixa eu só carregar rapidamente. Eu deixei o banco fechado. E por padrão eu não costumo deixá-lo aberto. Então vamos lá. Cadê o... Aqui, ó. Tá parado. Iniciar. Ele vai colocar o serviço do MySQL em execução. Pronto. Agora vamos embora. Então, já carregou aqui. Olha lá que legal. Temos aqui uma lista de nomes no banco, tá? A gente também já falou isso na aula, no vídeo anterior. Podia depois ajustar melhor isso aqui, mas enfim, ó. Quando eu clico, perceba, ó, ele traz para as minhas caixinhas ali laterais os dados da linha que eu cliquei, né? Já está funcionando aqui essa parte. O que a gente precisa agora? Ajustar aqui o tamanho dos botões e fazer os botões funcionarem, que é gravar um novo, atualizar, etc, né? Então, vamos lá. Vamos só aumentar um pouquinho aqui o tamanho de cada um desses botões. E vamos fazê-los funcionar, tá? Então, primeiro, vamos lá para o método salvar o evento action performance. Eu esqueci de trocar os nomes deles. Vamos, para ficar legal, é importante a gente colocar lá. Então, esse cara aqui vai ser o btn de botão, salvar. O outro aqui vai ser o btn atualizar. E o último aqui vai ser o btn de botão, né? Apagar. Pô, vamos começar lá pelo gravar. Então, o evento, agora sim, ó, btn salvar action performance. E o que nós vamos fazer aqui? Eu preciso pegar as informações que estão nos campos e mandar para o banco de dados. Mas eu quero fazer duas coisas aqui. Primeiro, antes de mandar para o banco de dados, eu quero dar uma olhada para ver se os campos realmente são válidos, se a pessoa digitou algo que seja válido. Então, eu vou acrescentar um método aqui, que é o método validar campos, também privado, porque ele só vai ser usado aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou verificar se o campo texto não está vazio e se o e-mail não está vazio. Por questão de exemplo aqui, eu estou fazendo só com esses dois. Então, a princípio, o curso não é obrigatório quando eu cadastrar. Mas aqui eu estou mostrando como é que eu posso fazer para verificar se o campo está preenchido ou não, se ele é válido. No caso de não ser válido, estar vazio, eu vou abrir um pop-up, né, um message dialog, que é uma caixinha que mostra para a gente, ó, preenche os campos obrigatórios, né? Então, eu posso colocar aqui qualquer mensagem. Como eu não sei, aqui é um ou, né? Eu não sei se ele preencheu um ou outro, eu falei, preencha os campos obrigatórios e para que o método retorna falso. Caso contrário, se ele passou por essa validação, ele retorna verdadeiro para falar que os campos são válidos. Esse é um método. Outra coisa também é o seguinte, quando eu terminar de digitar as informações e mandar isso aqui para o banco de dados, eu preciso carregar de novo a tabela, porque agora eu tenho um campo a mais, um registro a mais, e também eu quero limpar esses campos para não ficar aquilo que eu digitei dentro deles. Então também a gente vai colocar aqui mais um método de apoio para nos ajudar com essa limpeza dos campos. Eu vou colocar aqui, ó, para ele zerar os campos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai em cada um dos três,
coloco o texto como nada, que é um abre e fecha aspas, né? Só para zerar o campo, e desmarca aqui, ó, coloco o ID selecionado como -1, para que não tenha o risco de eu estar com o ID com um número qualquer, quando eu fizer alguma operação, eu vou validar isso aqui também, tá? Então, finalmente, vamos lá para o botão que grava, né? O btn gravar. O que a gente vai colocar aqui, ó? Deixa eu pegar o bloquinho que eu também já deixei pronto. Ó, primeiro, a gente vai verificar se os campos são válidos. Se os campos não forem válidos, eu não vou deixar ele gravar. Não vai fazer nada aqui nesse caso. Podia, obviamente, colocar alguma mensagem aqui, mas a mensagem acabou ficando aqui, ó. Pensando um pouco melhor, eu não colocaria esse JOptionPane aqui. Por quê? Porque o validar campos, ele acaba ficando com duas responsabilidades. Ele valida e mostra a mensagem. Então eu vou tirar esse cara daqui, ó, tá? Eu vou tirar esse cara daqui, eu vou deixar validar campos, só validar campos mesmo, tá? Ele já tá, ele foi espertinho aqui, falou que eu tô com uma validação com coisas que poderiam ser melhoradas, mas enfim. Aqui sim, ó, se não for válido, tá? Aí aqui sim, eu vou colocar uma mensagem e vou parar a minha função. Eu não vou continuar. E aqui faz mais sentido que a mensagem, se os campos não forem válidos, mostra a mensagem e para, tá? Se ele passou por aqui, o que vai acontecer? Eu quero criar um objeto do tipo aluno com as informações que estão nos campos, tá? Vou até melhorar o recuo aqui, né? Traz para cá e depois fica ajustando, mas enfim. Aí, montei o objeto aluno, eu chamo o DAO e falo para inserir este aluno no banco de dados. Logo depois de inserir no banco de dados, eu limpo os campos aqui embaixo e listo os novos alunos recarregando. Eu posso até inverter se a gente quiser aqui, né? Fazer o limpar campos primeiro, listar alunos depois, ou o contrário, tanto faz, né? Vai fazer muita diferença aqui nesse caso. Mas basicamente é isso. Valida, cria o aluno, insere no banco e atualiza a interface limpando os campos e mostrando o aluno que eu acabei de inserir. Vamos ver se funciona? Então a gente tem atualmente 6 alunos. Não tem nenhum Fábio, por exemplo. Fábio, e-mail, fabio@email.com. Ele faz medicina. Vamos clicar no salvar. E ele não foi. Vamos olhar lá o nosso método de novo. Ah, eu coloquei no lugar errado. Eu coloquei no botão apagar. Eita, laia. Pronto, é no botão salvar. Agora sim. Vamos lá. Por isso que é importante ter o nome certo nas coisas, né? Você vai ficar batendo cabeça aqui um tempão. Vamos lá. Então era o Fábio. O e-mail é fabio@email.com. O curso medicina. Salvar. Eba, olha lá. Acrescentou e limpou os campos do lado de cá. Então, salvar funcionando. Vamos para o próximo, botão atualizar. Evento Action Performed. E aí a gente vai preencher agora esse carinha aqui, ó. O que é o atualizar? Primeiro, o que eu preciso verificar agora? Eu preciso verificar que o ID selecionado é um ID válido. Lembra, se tiver tudo em branco, ou se eu não tiver nada selecionado na tabela, eu não vou rodar esse atualizar aqui. Então, por quê? A seleção na tabela me diz qual é o ID do usuário que a gente está selecionando. Aqui embaixo, eu crio o aluno com as informações. Eu colocaria aqui também, eu não tinha colocado no código original, mas eu posso também fazer a mesma verificação aqui, ó. Né? Verifica se os campos selecionados são válidos e posso, na verdade, até podia também colocar uma outra mensagem que selecione o item na tabela para atualizar, alguma coisa nesse sentido, né? A gente podia fazer essa modificação aqui, ó. Quer ver?
Podíamos fazer aqui. Ele não está fazendo. Pronto. A gente podia aqui fazer o seguinte. Copia essa mensagem e personaliza falando assim, ó. Selecione o aluno na tabela. Né? Porque se eu não selecionar nada, ele não mostra. Aí preenche os campos, preenche. Cria o aluno, manda atualizar no banco de dados e faz a mesma coisa, né? Limpa os campos e manda atualizar ali os dados da tabela. Vamos testar esse cara? Bora lá. Carregou aqui, então vamos supor, aqui está com letra minúscula, eu não quero ler, aliás, eu podia fazer primeiro, podia um botão aqui para limpar, né? Ou desmarcar, alguma coisa assim. Mas vamos lá, vamos colocar aqui, ó, medicina com M maiúsculo, atualizar e olha lá, atualizou, né? Agronomia, mesma coisa, ó, atualizar, atualizou. Se eu chamar o atualizar sem colocar nada aqui, ele vai dizer que eu preciso selecionar alguma coisa. Se eu selecionar alguma coisa e não colocar, por exemplo, por algum motivo não colocar o e-mail e mandar atualizar, ele não deixa atualizar porque esse é um campo obrigatório, né? Então, basicamente essa é a ideia aqui do atualizar. E por último agora, vamos fazer o apagar. Eu tinha começado errado aqui, né? Vamos pegar aqui o botão apagar. Então, primeiro, para apagar eu preciso ter alguma coisa selecionada. Então, posso até aproveitar aqui a mesma ideia que a gente fez aqui do atualizar, né? Se não tiver atualizado, tem que selecionar alguém na tabela primeiro. Então, aqui, né? Selecionei na tabela, beleza. Qual o próximo passo? Confirmar se ele realmente quer excluir. Então, eu tenho aqui, diferente do mostrar mensagem, agora eu quero uma confirmação. Ele vai aparecer ali um botãozinho para mim, sim ou não, né? Se o botão for sim, então é legal, ele quer excluir. Chama o DAO. No excluir, eu só preciso passar o ID, então eu não preciso montar aqui os dados da pessoa. Limpa aqui os campos, porque quando eu selecionei ficou tudo ali preenchido. E, perdão, limpa os campos põe depois, né? Lista os alunos para atualizar como que ficou depois da exclusão, beleza? Basicamente essa é a ideia. Vamos ver se funciona. Está aqui. Então vamos testar lá. Vamos apagar aqui o número 6, por exemplo. Tá? Apagar. Desejo excluir. Então veja que eu tenho sim ou não. Acabou sobrando um botão aqui. A gente pode personalizar isso aqui depois, né? Se a gente quiser não ter cancelar, não e sim. Apesar que no nosso código a gente só confirma o sim, né? Então se eu colocar não aqui, ó, ele volta. Se eu colocar o sim, aí apagou o número 6 e já não faz parte mais na nossa lista de alunos. Tá bom? Então, acho que com isso a gente encerra. Temos aí uma jornada interessante. A gente aprendeu a colocar e fazer um CRUD básico no banco de dados e uma interface gráfica que conversa basicamente assim, de maneira simples com esse banco. Tá bom, pessoal? Um abraço. Até a nosso próximo encontro.